Queridos, vamos orar mais uma vez? Pai Deus, em nome de Jesus, te louvamos. Como nós temos aprendido aqui na Terça Viva, Pai, nós nos achegamos diante do trono da graça agora, Pai. Ó Deus, e buscamos misericórdia, e sabemos que vamos achar graça diante do Senhor, Pai. Ó Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, cremos de todo o coração que o Senhor há de nos abençoar nesta manhã. Ó Deus, e que sairemos daqui, Pai, abençoados, fortalecidos, alimentados, cheios da graça do Senhor, sabendo que vamos sim, Pai, ó Deus, sair por aquelas portas melhores do que entramos, abençoados, recebidos, Pai, ó Deus, do Teu amor, da Tua palavra, da Tua vida, da Tua restauração, do Teu poder, Pai, ó Deus, e todas as bênçãos do Senhor, todo o plano do Senhor se vai acontecer na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Quando não sai, a gente arruma outra palavra, um sinônimo. Amém? Vai materializar na minha e na sua vida. Pode sentar, queridos. Aleluia. Queridos, tão bom a gente estar aqui reunido. Nós começamos há 2 domingos atrás a série, vai aparecer aí, agorinha, Sucesso pela Palavra. Como que eu posso ter sucesso através da Palavra de Deus? E hoje nós vamos encerrar essa série no nosso 3º episódio. E nós tivemos como base, né, da nossa ministração, como fundamento da palavra para essa série, o texto de Josué capítulo 1, onde o Senhor nos orienta, né, como nós podemos ter sucesso através da palavra. E não era uma palavra só para Josué, era uma palavra para mim e para você, era uma palavra da parte de Deus nas nossas vidas, que nos fortalece, que nos alimenta e nos mostra o caminho de ser bem-sucedido, de ter sucesso pela palavra, pela palavra. E no primeiro dia nós falamos, não a parte da tua boca é esta palavra do livro da lei, ou seja, a necessidade de nós lermos a palavra, buscarmos a palavra, mas não somente de ler a palavra esporadicamente, um dia ou outro, ou ler a palavra todos os dias, mas nós estávamos mostrando a necessidade de confessarmos a palavra, que uma questão a palavra ela precisa estar no meu coração. Como que ela vai estar no meu coração se eu não leio? Como que eu vou encher? A palavra do Senhor diz que o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas. E então eu estava ministrando lá no primeiro domingo a necessidade de nós termos um depósito de palavra de Deus no nosso coração. E então, a palavra que é extraída do nosso coração, combinada com aquilo que nós falamos, tem poder de Deus na nossa vida. E durante o nosso jejum de 21 dias, nós estivemos confessando a palavra. Então, o primeiro domingo, nós estávamos aprendendo a necessidade de ter um depósito da palavra de Deus, mas de confessarmos a palavra de Deus, amém? Não a parte da tua boca, a palavra deste livro da lei. Domingo passado nós falamos a respeito que Deus ele quer muito mais do que a gente confesse a palavra. Ele quer muito mais que a gente leia a palavra. Deus ele deseja que a gente medite na palavra. Meditar na palavra é aquilo que a vaca faz. Ela come o capim e depois ela deixa se voltar e ela fica ruminando a palavra, ela fica ali mastigando novamente e depois toma. É aquilo que você leu a palavra, você encheu o seu coração, o seu bom depósito da palavra de Deus, e quando necessário você está meditando a palavra. Às vezes você não vai confessar o texto em si, mas você vai liberar uma palavra de acordo com o bom depósito da palavra de Deus que tem no teu coração. Deus é comigo, Deus vai me dar vitória, eu estou indo para essa situação, Senhor, tem pressão, mas tem o Senhor que está comigo, porque a tua palavra diz. E você não está ali com a Bíblia, você não está lendo no celular, mas você tira do bom depósito do seu coração, do bom tesouro, a palavra, e confessa de acordo com a palavra. E isso traz poder de Deus na tua vida, isso traz vitória na minha e na sua vida, e isso faz com que a gente cresça, que a gente avance. Porém, queridos, Deus não parou apenas com essas direções para Josué. Deus diz também para ele, e aqui eu quero ler agora, aqui no versículo de número 8 de Josué capítulo 1,
Diz o seguinte: não cesse de falar deste livro na lei, antes medita nele dia e noite. E aqui é o tema de nosso dessa manhã, que encerra a nossa série. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, ou seja, a prática da palavra. E aí o resultado disso: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quero te mostrar nessa manhã como esses 3 princípios contidos nesse versículo: não cesse de falar desse livro da lei, confissão da palavra, antes medita nele dia, encher, pegar do depósito, meditar. Não, Deus está comigo mesmo, Deus que me dá vitória. Não, a palavra do Senhor fala aqui que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. O Pablo está falando aqui que tem gente que fala que dá dinheiro para pastor. Está certinho, você dá dinheiro para pastor mesmo. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. É para Ele que você dá. Deus estava falando isso no meu coração, que a gente dá dinheiro é para pastor mesmo, para o nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você, agora não é hora, mas é porque eu lembrei na hora, Deus estava falando comigo. E depois você lê lá, que a palavra de Deus fala que aquele que contribui por causa de Jesus e do Evangelho recebe 100 vezes mais. Vai ler, está lá nos Evangelhos. Qual capítulo? Está entre o 1 e o 28. Pode ir lá que você vai achar, né? E aí então o que acontece, queridos? A importância de ter a prática da palavra, confissão da palavra, meditação da palavra e prática da palavra. Isso vai fazer com que eu e você, nós nos tornemos pessoas bem-sucedidas. Então a gente não pode ignorar de maneira nenhuma, sabe, que Deus nos orienta nesse texto. E veja bem, não é porque apenas queremos ser bem-sucedidos. Deus está nos orientando não porque Ele quer apenas que nós prosperemos, mas porque, querido, eu quero ouvir Deus. Eu acredito que você está aqui nessa manhã porque você quer ouvir a Deus, você quer agradar a Deus. E, queridos, Deus não está falando isso aqui, preste atenção. Tem gente, às vezes o diabo lança aquela seta maligna, aquele dardo inflamado, que faz com que pessoas, aqui não tem ninguém assim, mas pessoas como o Papa falou, aquela pessoa que quando tem a dificuldade no coração, quando o depósito não está cheio da palavra de Deus, que é o coração, ele fica imaginando que Deus está falando: olha, se você fizer essas coisas, você vai ser bem sucedido. Não é uma troca. Deus não está te comprando. Deus não está comprando você para falar: olha, faz isso que eu te dou isso. Não é isso, queridos. Deus está nos ensinando com valores e princípios, porque Ele quer me abençoar e quer abençoar você. E quando eu e você andamos pelos princípios da palavra, a bênção de Deus chega na minha casa, chega na minha vida, chega na minha família, porque eu estou andando pelos princípios. Então não é uma troca. Deus está me dando princípios, porque quando eu entro pelos princípios, eu me coloco na condição apropriada para ser alvo das bênçãos de Deus. Entendeu? Não tem troca aqui não. Deus não faz barganha. Então não tem nenhuma troca, é só uma instrução bíblica. E veja bem, não é uma instrução bíblica que foi dada só para Josué, é para qualquer pessoa. No Salmo 1 fala que aquele, que medita na lei do Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que no dia da seca, no dia da crise, a sua folhagem não murcha, e tudo quando ele faz é bem sucedido. Então veja, não tem troca, tem princípio. E por que Deus fala isso para mim e por que Deus fala isso para você, queridos? Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar a tua vida. Quando a gente já leu nos 2 últimos domingos, nós vamos ler novamente. O que a palavra de Deus fala? Faça segundo tudo quanto nele está escrito, ou seja, prática da palavra. No livro de Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, Deus quer te abençoar. E por que ela precisa habitar ricamente em você? Por que a palavra de Deus precisa habitar ricamente na minha vida e na sua vida? Para que possamos
praticá-la. Para que possamos praticá-la. Para que a gente possa viver através da prática da palavra. E aí, queridos, a palavra fala o seguinte: prosperar. Eu quero trazer esse conceito aqui para a gente entrar na palavra. Prosperar é ir bem, é viver tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Eu sou próspero quando eu vivo bem e quando eu vivo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Agora deixa eu te dar uma notícia, olha para mim. Deus planejou para você ser bem-sucedido. Ele só está te dando caminho. Ele está te mostrando o meio pelo qual você alcança esse sucesso. Entende? Ele está só te mostrando o caminho pelo qual você vai alcançar o sucesso. Então é necessário, queridos, a gente ter esse entendimento, sabe? Por isso que a palavra precisa habitar ricamente em mim, para que eu possa praticá-la e ser próspero e ser bem-sucedido. Agora, o que é praticar, irmãos? Eu quero colocar um sinônimo de praticar aqui a palavra, que é a mesma coisa que obedecer. Se Deus fala para uma pessoa ser generosa, quando ela está sendo generosa, ela está praticando a palavra, amém? Mas ela está também obedecendo a palavra. Então, a hora que eu falar praticar, estou falando da prática da palavra, e quando eu falar obedecer, estou falando da mesma coisa, que é praticar a palavra. Porque a palavra obediência está mais acostumado no nosso ouvido, a gente é mais sensível para receber, perceber, absorver esse termo, né? A obediência da palavra. Primeiro ponto aqui, eu acho que ele vai aparecer aí, né? É a obediência nos leva a prosperar. Querido, a obediência nos leva a prosperar. E aí, é algo tão importante a gente entender. A obediência nos leva a ser bem-sucedido. Amém? Então veja bem, Deus ele sempre esperou a obediência do homem. Deus sempre esperou. Deus nunca obrigou, porém ele sempre esperou que o homem obedecesse a sua palavra. No Salmo 119, versículo 4 diz o seguinte: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Olha como que Deus ele deseja que a gente obedeça a palavra. Aqui ele fala fielmente, na minha versão aqui fala obediência à risca, ou seja, é uma obediência completa à palavra, não é uma obediência parcial da palavra, mas Deus espera que a gente obedeça a palavra dele completamente, completamente. Isso, querido, Deus espera de mim e de você, essa obediência completa e total. E isso a gente vê que desde a história, Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, e Deus deu instruções para eles, foi ou não foi? Deus deu instruções. Por que Deus deu instruções para Adão e Eva? Isso antes de existência da lei. Antes de existir lei, antes de existir tudo, só tinha Adão e Eva. E Deus deu instruções para eles, e Deus esperava que eles obedecessem. A gente sabe que eles desobedeceram. E querido, por que desobedeceram? Teve consequência. A consequência dele chegou na minha vida e na sua vida. A consequência da desobediência de Adão, que foi o pecado. E trouxe consequência que foi passada para toda a humanidade. Então a desobediência, ela traz consequência, é inevitável. A desobediência à palavra de Deus trouxe consequência. Mas a gente vê também que Deus ele continua, né? E ele continua falando que sempre lá Deus manda o povo na lei obedecer, e depois na nova aliança também tem mandamentos, a gente vai ver daqui a pouco, e Deus manda obedecer. Mas tem algo aqui que eu quero pontuar com você. Sempre, né? A obediência é sempre esperada. 1 Pedro 3,20 a gente não vai projetar, você pode acompanhar na sua Bíblia. Fala que pessoas foram desobedientes quando? Lá quando Noé, quando estava para chegar o dilúvio. E do mesmo jeito que era naquela época é hoje, porque Noé demorou muitos anos
se eu não me engano, 150 anos, não lembro quantos anos, ele demorou para construir a arca. E Deus estava sendo o quê? Paciente, longânimo com aquela geração, esperando que eles se arrependessem, que eles se salvassem. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram, então teve desobediência lá. E Deus esperava isso. E Deus guardou a obediência, né? E Noé foi o único que obedeceu com a sua família, e isso trouxe a salvação dele. A Bíblia fala que Noé era pregador da justiça. Ele era pregador da justiça, mas houve gente, como há hoje também, gente que resiste no coração e gente que desobedece. Gente que resiste no coração e gente que desobedece. Então houve um período da lei de Moisés que vigorou, a lei vigorou de Moisés até Jesus. Jesus inaugurou a nova aliança. João 1,17 fala o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei ficou até a época de Moisés, lá de Adão até Moisés não tinha lei, mas tinha a expectativa de Deus que o homem o obedecesse. Havia instruções para eles, esperando que o homem tivesse a decisão de obedecer a Deus, de praticar a palavra de Deus ali. Agora olha só, antes da lei, durante a lei e hoje na graça, se espera obediência de Deus, a Deus, amém? A sua palavra. Durante a lei, olha o que diz aqui: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, que não é que temas o Senhor teu Deus e andes em seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos que o Senhor, guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que Deus está falando para eles fazer tudo isso? Vamos ver se está escrito. Não está aqui, um projetor. Para o teu bem. Deus está falando: olha, obedeça. Eu estou pedindo para você obedecer para o teu bem. Os negritos, querido, de preto, vai tudo projetar, tá bom? Acompanha aí. Então é tão importante a gente entender, todas as vezes que Deus está dando instrução, e Deus está esperando obediência, Deus está falando para a gente praticar. O que Deus está querendo? Qual é o propósito de Deus? O teu sucesso, a tua felicidade, a bênção dele, você ser bem sucedido. É por isso que ele está falando para nós obedecermos a palavra. Ou seja, para vivermos pelos princípios dele, porque é impossível viver pelos princípios dele e não ser abençoado, e não ser visitado, e não ser agraciado por esse Deus tão maravilhoso. Amém? Então isso é importante, a gente ter esse desejo, encher o nosso coração. Para quê? Para que obedeçamos a Deus, para que haja em nós a prática da palavra. Na nova aliança, no período da graça, Deus não mudou, Deus continua nos dando os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, olha o que Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas é aquele que me ama e será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Então veja que em todo o tempo sempre houve os mandamentos, sempre houve instruções, e Deus espera que eu e você vivamos nesse caminho, vivendo, obedecendo, praticando a palavra de Deus. Qual o propósito? Você não pode esquecer o propósito: para que eu e você viva pelos princípios da palavra e sejamos bem-sucedidos, para que todo mundo olhe e fale assim: olha como aquela pessoa tem sucesso, olha como aquele jovem é bem-sucedido, olha como aquela moça é bem-sucedida, olha como aquela família é bem-sucedida. Nossa, eles têm sorte. Não, eles não têm sorte, eles servem o Deus Altíssimo. Entende? Eles servem o Deus Altíssimo. Então isso é tão importante, isso glorifica o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. E aí, queridos, a gente vai lendo e vendo. A Bíblia fala o seguinte, que no livro de Hebreus, que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então Jesus é o novo sacerdote, saiu da lei, da velha aliança, e entrou o quê? A nova aliança. Mas olha o que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Havia mandamento na antiga aliança, como há
mandamento na nova aliança, e Deus espera que nós os obedeçamos. Amém? Que a gente pratique aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, desde a velha aliança, Deus já sinalizava que pela obediência o homem podia prosperar. Desde a velha aliança, Deus estava mostrando que pela obediência esse homem, essa pessoa, ela podia prosperar, ela podia crescer. Então, olha, Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz o seguinte: se atentamente, lá da velha aliança, lá da lei, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí a gente lendo ali do versículo 3 até o versículo 14, a gente vai ver uma série de áreas que é importante para a minha subsistência, para a sua subsistência, que é importante para a minha vida e para a sua vida, e que por causa da obediência, porque as pessoas viviam os princípios da palavra de Deus, elas seriam tocadas e seriam abençoadas naquelas áreas por causa da obediência, porque praticavam a palavra de Deus. Então isso, querido, Deus sempre esperou isso de nós. Deus sempre esperou sobre nós, e Deus ele chama a mim e a você para andar por esses princípios, porque andar por esses princípios vai me permitir viver melhor, vai me permitir viver, sabe, os planos e propósitos de Deus para mim. E dentre os planos e propósitos de Deus para mim e para você está uma vida abençoada. O Senhor diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Veja bem, isso é o propósito de Deus para mim e para você. É o que Deus quer para mim e para você, mas requer de mim e de você que a gente ande pelos princípios da palavra dEle, que a gente ande pelos princípios da palavra dEle. Então Deus está tratando, querido, para a gente andar por esse princípio. Não tem troca. Risca da sua mente, do seu coração, do seu pensamento, essa possibilidade de que eu faço algo, e porque eu fiz algo, Deus vai me abençoar. Isso, lembra que nós estamos falando na texto sobre esforço humano, sobre justiça própria? Isso é lei. Deixa eu te dizer, Deus não quer e Deus não aceita você usar a Deus. Eu não posso chegar na presença de Deus querendo usar a Deus para ganhar dinheiro, usar a Deus para ter um benefício em qualquer área da minha vida. Deus não aceita isso. Deus aceita que eu chegue na presença dEle, vivendo os princípios dEle, para eu ser usado por Deus. Não é eu que vou usar a Deus, é Deus que vai me usar. Você chega vivendo os princípios e a obediência à palavra de Deus, com um coração sincero e honesto, porque Deus conhece seu coração melhor do que você mesmo. Então você não chega com aquelas espertezas que o Pablo citou aqui, de algumas pessoas, por aí, em algum lugar, né? Mas você chega diante de Deus honesto, sinceramente, querendo viver os princípios da palavra dEle, querendo praticar a palavra, porque está praticando a palavra. Senhor, estou aqui para ser usado. Querido, quando Deus está te abençoando, quando Deus está derramando bênção na tua vida, Deus está te usando. Entende isso? Eu preciso ter revelação disso. Deus está me usando para quê? Para testemunhar para todo mundo, para os meus vizinhos, para o meu colega, para a minha família, que Ele é bom, que Ele é um Pai amoroso, que Ele é um Pai dedicado, que Ele é um Pai presente. Quando você é abençoado, o nome de Deus é glorificado. Entende isso? Mas não é troca, é viver o princípio. Ele quer te abençoar, mas Ele só vai te abençoar quando você viver pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Obediência à palavra, obediência à palavra de Deus. Quando Davi estava perto de morrer já, e Salomão já tinha sido ungido rei, Davi foi um cara que teve sucesso. Irmãos, concordam que ele foi um homem bem sucedido? Sim ou não? Estão em dúvida? Foi ou não foi?
Ele teve lá um deslize pontual, pecou contra Batseba e pecou lá e sofreu a consequência da desobediência. Mas a Bíblia, a gente lê todos os livros dos reis, a gente vai ver Deus dando testemunho, Deus mesmo dando testemunho de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha no seu coração desejo de agradar a Deus, desejo de obedecer a palavra de Deus. Esse Salmo 119, ele fala: Senhor, eu quero obedecer a Ti. O Senhor nos deu a Tua palavra para que nós a obedeçamos à risca, completamente, totalmente. Ele faz assim, e aí, queridos, ele vai dar instrução para Salomão, em 1 Reis 2, do 1 ao 3, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão. O rei que mais teve sucesso na história de Israel foi o rei Davi. E aí ele diz o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Olha o que ele diz para Salomão: coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que, Salomão, que você precisa fazer isso? Para que prospere em tudo que fizeres e por onde quer que fores. Davi está falando para Salomão: ó Salomão, essa bênção que eu recebi, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte, não é porque eu sou melhor do que os outros, é porque eu decidi no meu coração praticar a palavra de Deus, é porque eu andei pelos princípios da palavra de Deus, e Deus me abençoou. Se você quer ser abençoado, Salomão, ande pelos princípios, obedeça a lei de Moisés, cumpra cada um dos seus mandamentos e dos seus testemunhos. Por quê? Porque assim você será bem sucedido naquilo que você for fazer. E então Deus está falando isso para quê? Para que Salomão obedeça a palavra de Deus, para que Salomão viva pela palavra de Deus. Deus mostrando: eu quero te abençoar, eu quero trazer prosperidade. O que é prosperidade? Viver completamente o plano de Deus para a minha vida. Quero que você aprenda isso. O que é prosperidade? Viver completamente o plano de Deus para a minha vida. E dentro do plano de Deus para a minha vida sempre tem sucesso, sempre tem bênção de Deus, sempre é uma vida bem sucedida. Deus não planejou para ninguém viver uma vida sofrida. Ninguém quer. Pessoal, nem um amém. Vocês querem uma vida sofrida mesmo, é? Misericórdia, né? Eu sei que você está focado, prestando atenção. Amém, aleluia. Então veja bem, queridos, é tão importante isso. Então esse mandamento, essa receita de obedecer o Senhor, de praticar a palavra para ser bem sucedido, não foi uma instrução só para Josué, mas ela está em toda a palavra de Deus. E sabe, a prática da palavra me leva e leva você também a prosperar. Então nós precisamos sim, se queremos prosperar, viver a prática da palavra. Deus continua hoje esperando a obediência de mim e de você. Os tempos mudaram, mas Deus não. Deus não, Deus continua o mesmo, esperando de mim e de você obediência à palavra de Deus. Queridos, Deus, Ele quer que você viva a experiência sobrenatural com Ele, sabe? Obedecer a palavra de Deus, obediência continuada, no caminho, hoje, amanhã, sabe? É o princípio pelo qual nós podemos experimentar prosperidade, ser bem-sucedido e viver a experiência de ter o favor de Deus manifestado sobre nossa vida continuamente. Querido, é bom demais ter o favor de Deus continuamente na nossa vida. Pode acontecer o que for, mas Deus está com você, Ele vai te dar a vitória. Entende? É isso que Deus quer para mim e para você, essas experiências. Ponto 2 aqui: diferença entre praticar e ouvir a palavra. Olha só, tem algo muito sério. Tornai-vos, pois, praticantes, Tiago 1, 22 e 25. Ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo esquece da sua aparência.
Até aqui. Veja bem, pode deixar aí, daqui a pouco nós vamos continuar. A palavra de Deus aqui, ele fala o seguinte: olha, toma cuidado para você não se enganar a você mesmo. Deus fala, enganar a Deus é impossível, mas é possível eu me enganar a mim mesmo. Eu me auto-sabotar. Por quê? Eu escuto a palavra, eu leio a palavra e acho que já está bom demais. E penso que eu já estou arrebentando a boca do balão na presença de Deus. Porque eu escuto a palavra, eu li a palavra, eu até enchi o depósito, eu até confesso a palavra. Mas Tiago está falando que aquele que ouve e não pratica está enganando a ele mesmo. Então, de repente, ele está caindo numa armadilha que ele não percebe. E ele fala: mas o bispo pregou, eu li na palavra, mas não funciona na minha vida. Por que não está funcionando para mim? E aí o diabo às vezes fala até na cabeça de muita gente. Talvez já falou na sua: tudo que você faz dá errado. Já falou para você? Você já viu que tudo você põe a mão, não vai, parece que para você o trem não funciona. Já viu isso? Porque veja bem, o Tiago está falando aqui, mostrando a armadilha que muitas vezes as pessoas caem. Ela escuta a palavra, ela até lê a palavra, mas a Bíblia está falando que isso não é suficiente. Deus espera que a gente pratique, Deus espera que a gente obedeça. É importante ler? É importante ler. É importante confessar? É importante confessar. É importante encher o depósito para que a nossa confissão seja alinhada com a palavra de Deus? É importante. É importante meditar na palavra? É importante. Mas nada disso, sem a prática, vai nos levar ao resultado de viver o propósito plenamente de Deus para nossas vidas, o favor de Deus, o sucesso que Deus tem para você, na medida, na intensidade, na proporção que Ele planejou para a sua vida. Deus espera obediência, Deus espera prática. Entende? Deus espera prática. E continuando, aqui fala do espelho. Hoje a gente tem muito espelho e bons espelhos. A gente não tem nem espelho, a gente tem a imagem real, né? Que você vira aqui na câmera de modo selfie e você vê o seu rosto. Mas naquela época não era assim. Naquela época não tinha muitos espelhos, o espelho mais comum que tinha era a água, para a pessoa ver o seu reflexo. Então imagina como que era difícil para as pessoas lembrar o seu próprio rosto, o detalhe. Às vezes nascia uma pinta, uma coisa, um sinal, e a pessoa demorava a ver com clareza como que era aquilo no seu rosto. Então Paulo está falando o seguinte aqui, ó, né? Deus ele está falando o seguinte, que a pessoa que só lê a palavra, que ele tem essa atitude, veja bem, é aquela pessoa que ela vem para o culto, e aqui ela recebe a palavra, e então ela tem um vislumbre, e ela sai do culto declarando assim: agora eu vou crescer, agora eu vou buscar Deus. Veja, mas ela não tem um compromisso com a palavra. Logo ela esquece, logo ela não consegue mais enxergar como era. Assim como é uma pessoa que fica muito tempo sem se ver no espelho, como era o caso daquelas pessoas. Eles viam o reflexo, porque quando você lê a palavra, quando você medita a palavra, a vida de Deus se manifesta, mas fala de ter um compromisso, uma aliança com a palavra de Deus, porque a aliança com a palavra de Deus é aliança com Deus, e nós vamos ver o que isso significa daqui a pouco. Então é tão importante a gente perceber, existe muita gente hoje com crise de identidade espiritual. É o que a Bíblia está falando aqui do espelho. Ele não lembra mais o que ele é. Ele está aqui, ele é abençoado, e ele recebe de Deus no culto, ele recebe de Deus louvor, ele recebe de Deus na palavra, ele recebe até da ministração, da comunhão no final do culto aqui, a bênção do aconchego da fé, do carinho dos irmãos, mas ele vai embora e logo ele esquece quem ele é em Deus, quem ela é em Deus, e aí ele deixa de viver a prática da palavra.
E aí o propósito pleno, completo, da parte de Deus não acontece na vida dele. Por quê? Porque ele não está vivendo a prática da palavra. Ele não está obedecendo a palavra. Porque ele não está tendo uma identidade consolidada. E daqui a pouco a gente vai ver isso mais aprofundadamente. Continuando aqui o versículo. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O que vai acontecer com aquele que ouve, mas que pratica também? Sabe, que ele faz. O que acontece com ele? Está escrito aí: esse que pratica será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Está vendo por que Deus quer que a gente pratique a palavra? Porque Ele quer abençoar a gente. Porque Ele quer abençoar a minha vida e a sua vida. Então, queridos, é tão importante entender isso. Deus mantendo a mesma afirmação. Então eu não posso cair nessa armadilha. Eu não posso cair nessa armadilha. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus é um espelho para mim e para você. Quando eu vou para a palavra de Deus, ela me fala quem eu sou. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, você foi comprado, você é justo por causa de Jesus, você está debaixo da graça, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Está escrito lá em Efésios 1, versículo 3. Então quando você vai para a palavra, é o espelho, e ela te mostra quem você é em Deus. E quando você pratica, não tem jeito, você é bem-sucedido, você é abençoado, você é agraciado com o favor de Deus. Amém? Então é tão importante a gente ter isso aí. Amém? A palavra de Deus, ela expõe quem nós somos. E aí, queridos, eu vejo o seguinte: é tão importante a gente entender a palavra de Deus. Ela é esse espelho, e ela nos livra, se a gente pratica a palavra, dessa crise de identidade. Então, se eu vivo a palavra de Deus, eu vou viver aquilo que eu sou. Veja bem, ter sucesso não quer dizer, ser bem-sucedido não quer dizer que nunca vai ter problema na sua vida. Vamos pegar aqui um exemplo aqui de José do Egito, né? Vamos pegar aqui a geração, que saiu do Egito. A gente vê pessoas que tiveram bem bom resultado, mas que viveu, sabe, uma dificuldade. Lembra aqui da geração que saiu do Egito? A Bíblia diz lá em Números, se não me engano, capítulo 13, quando eles chegam ali na parte da terra, bem ali em Cades Barnea, se eu não me engano, e eles estão ali na campina do Negueb, na verdade. E aí eles chegam ali, e o que acontece? Moisés arruma um príncipe de cada tribo e manda eles espiar a terra. 10 daqueles espias chegam e falam assim: olha, a terra que nós fomos espiar é terra boa. Deus não mentiu. Deus falou que a terra era boa, a terra era boa. Mas, esse mas aqui é o que derruba muita gente. É que problema? Ele fala o seguinte: mas lá tem gigantes. Mas esses gigantes, eles não são só gigantes. Eles moram em cidades e as cidades são fortificadas. Olha, as cidades são fortificadas, mas não são na planície. As cidades são fortificadas e ainda estão acima dos montes, estão em cima dos montes. É muito difícil. Olha, deixa eu te dizer, quando nós olhamos para aqueles gigantes, nós nos víamos como gafanhotos, e assim também é que eles nos viam. Veja bem, quando a gente não segue, não obedece à direção da palavra, a gente perde a capacidade de perceber, de ver em nós mesmos o que nós somos em Deus. O que você é em Deus? Veja bem, eles se alinharam com aquela geração que morreu no deserto. Aqueles 10 espias, eles se alinharam disso aqui. Mas veja bem, Josué e Caleb, eles tiveram uma postura diferente. Ele falou: eia, subamos e possuamos a terra. Ei, gente, preste atenção. Olha, Deus tirou a proteção deles. Deus não está com ele, Deus está conosco. Vamos, porque o Senhor é conosco. Nós vamos derrotar eles, nós vamos comer eles como se come pão, porque Deus é conosco. E não somente se nós obedecermos, Deus vai nos dar essa terra. Veja como que a palavra de Deus muda
esse espelho tão tremendo faz com que a gente não se esqueça e a gente continue nos vendo o que realmente nós somos em Deus. Você é filho de Deus. Entendeu? Então eu preciso o quê? Não ser essa pessoa que apenas lê, mas é praticante da palavra. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Conhecer, receber e continuar. Lembra? Essa pessoa que só lê a palavra, muitas vezes ela não consegue criar um vínculo, um compromisso com a palavra. Lembra de Tiago 1:21 que a gente leu no domingo passado? Diz assim: acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para te restaurar, para te curar, para te salvar e para restaurar completamente a sua alma. Acolhei, o que é? É eu receber a palavra de Deus no meu coração sem resistência. Entende? É eu receber a palavra do meu coração de resistência. Baixei a guarda, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Deus, eu não vou resistir, pode ministrar. Deus, eu não vou lutar contra, Senhor, pode ministrar. Faça, cumpra na minha vida o teu plano, o teu propósito. Me leva, Jesus, para essa vida abençoada, para essa vida de sucesso. Amém? Isso é tão importante, querido, a gente ter esse entendimento. Então eu preciso disso, sabe, receber. Precisamos dar a palavra de Deus um lugar especial nas nossas vidas. Olha só o que Jesus diz a respeito dos ímpios, que sabem a palavra de Deus. Tem muitos ímpios que sabem a palavra de Deus. Olha aqui, Salmos 50, 16, 17 diz o seguinte: mas o ímpio diz Deus, que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. O que é aborrece a disciplina? Não, Deus mandou eu fazer isso, mas eu não quero. Deus mandou fazer, mas eu não gosto. Deus está falando que não adianta nada saber, ter no coração, confessar, ler, saber de qual para frente, para trás, não vai ter resultado. Por quê? Porque ele está com a palavra na boca. Ele sabe, mas ele se recusa a obedecer e a praticar a palavra. Deus está falando, não adianta nada. Não adianta coisa alguma. Então, queridos, é tão importante a gente ter esse entendimento. Uma pessoa que decidiu observar, obedecer, é vista como quem decidiu também guardar a aliança. Se eu decido obedecer a palavra de Deus, quer dizer que eu estou guardando a aliança, a minha aliança que eu tenho com o Senhor Jesus. E aquele que não obedece também é visto como aquele que não guarda a sua própria aliança com o Senhor Jesus. Olha só o que diz Salmo 78, 10. Não guardaram a aliança de Deus e não quiseram andar na sua lei. Olha o que diz aí a palavra, querido. Pessoas que não obedecem são pessoas que não desistiram de guardar a aliança que elas tinham com o Senhor Jesus. Quando eu e você, nós não obedecemos, nós estamos revelando o quê? A fragilidade, a superficialidade do nosso compromisso com Deus. Veja bem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Está escrito lá em Romanos 10, 17. Mas deixa eu te perguntar, como que eu demonstro a minha fé? A fé vem pelo ouvir, mas como que é o demonstrar da fé? Sabe, querido, eu demonstro a minha fé pela prática da palavra. Tiago 2, 14 a 18, projeta aí para nós, queridos. Quando os irmãos levantam assim, é porque eles estão querendo que eu termine, né, Jesus? Abençoa eu, Pai, tem misericórdia. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, preste atenção nisso, querido. Tem muita gente que você escuta eles falando, fulano tem fé, eu tenho muita fé. Demonstra a sua fé. Olha só como que demonstra. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-la? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé,
se não tiver obras, por si só é morta. Como que eu demonstro a minha fé? Olha só, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. Como que você vai mostrar uma fé que não te levou a feito nenhum, que não te levou a fazer nada, que não trouxe realidade na tua vida? Aí ele diz, te mostrarei, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago está falando, tem fé aí? Entrou a fé aí no teu coração? A palavra produziu fé? Tiago está falando, só tem um jeito de você mostrar que realmente tem fé: praticando, obedecendo a palavra de Deus. É o único jeito de demonstrar que realmente existe fé no meu coração, praticando e obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Vamos para o terceiro e último tópico. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Isso aqui é o fechamento da nossa série. Pela prática, nós estabelecemos na minha vida e na sua vida um firme fundamento. Pela prática e pela obediência à palavra, eu estabeleço na minha vida um firme fundamento. Aqui Lucas 6, versículo 46 e 49 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui a Bíblia está falando que tem dois tipos de gente, dois tipos de pessoas que se relacionam com Deus: o que ouve a palavra e não pratica, e aqueles que ouvem a palavra e pratica a palavra de Deus, coloca em prática, obedece. O homem que ouve e pratica, eu quero focar nele, porque nós queremos aqui falar. A gente vê o seguinte, que ele fez um alicerce. Querido, deixa eu te dizer, esse negócio aí não é brincadeira não. Eu quero frisar aí que você vê no texto que ele fala que ele construiu a casa e ele cavou bem fundo até chegar na rocha e fez o alicerce. Querido, isso dá trabalho. Tem muita gente que quer ter o favor de Deus, quer ser bem sucedido, quer prosperar sem nenhum trabalho. Ele quer ser só ouvinte, porque praticar dá trabalho. E aqui o texto está falando que cavou, deu trabalho, dá trabalho, querido. Às vezes você não quer ler, mas você dá trabalho, você pegar sua vontade e falar: quem manda é o Espírito Santo, não é você, minha vontade. Vou ler a Bíblia. Sabe, o que dá trabalho, você falar assim: nossa, hoje eu estou tão cansado. A desculpa, ainda tem coronavírus, vai ter muita gente lá na igreja, eu posso pegar. Ah, eu não vou não, Deus entende. É você enganando a você mesmo. Dá trabalho sair de casa e vir e receber de Deus e ouvir a palavra. E você vai estar lá e você está cavando. E a Bíblia diz que a tempestade, os rios, a chuva, a tormenta vem na minha vida e na sua vida, e vem na vida de todo mundo, daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. Ela vem igual para todo mundo, porque nós estamos no mundo de pecado. O resultado é que é diferente. O resultado é que é diferente. A tempestade vem na vida daquele que obedece, e a Bíblia diz que não pode abalar, porque tem firme fundamento. Eu me lembro quando eu fui construir aquela casa ali. Eu lembro, eu tinha mais ou menos uns 10 mil reais.
E eu, na minha cabeça, aqueles 10 mil reais ia dar para fazer o alicerce, construir, levantar as paredes e pôr a laje. Eu lembro que era o irmão Roberto que foi ser o cara que construiu lá. E ele construiu uns buracos, irmão, uns negócios nos cantos da casa assim, dessa largura, quase 2 metros de fundura, 1,80 m de fundura. Eu falei, mas precisa de tudo isso? Meu dinheiro está indo tudo para dentro do chão. Teve um dia que eu já estava pensando em trocar. Vou arrumar outra pessoa que gasta menos. Não, e tem que ter esses ferros aí, tudo aí. Ele falou, seu pai, se a casa cair no senhor e o senhor morrer, como é que eu fico? O senhor é pastor. Se não fosse, não podia, ainda mais ser pastor, é desse jeito mesmo. E aí tem o meu amigo Geraldo, chamei Geraldo, o que o cara está fazendo aqui? Depois do expediente, ele veio. Eu falei, ele está fazendo um bom serviço, é desse jeito mesmo. Eu falei, misericórdia. O que eu pensei que ia dar para construir tudo, só deu para fazer o alicerce, até na viga baldando. Dá trabalho, tem um preço, entende? Então é tão importante a gente entender isso, né? O homem que ouve e pratica. E eu quero dizer, querido, na vida espiritual é do mesmo jeito. Na sua vida com Deus precisa ter alicerce. Na sua vida com Deus precisa ter fundamento. O que vence é aquele que tem fundamento, que cava e chega ali na rocha, que é Jesus, e constrói sua vida espiritual, a sua casa espiritual na rocha que é Jesus. Querido, não tem jeito, eu tenho que te perguntar, como é que você está construindo a sua casa? Como você está construindo a sua casa? Entende? Cavou, procurou a rocha, exige de mim e de você a mesma coisa. Nós precisamos cavar, precisamos trabalhar e fazer. Eu não vou me enganar, querido. Não vou mesmo, eu não quero de jeito de me enganar. Eu quero praticar a palavra de Deus, quero obedecer a Deus numa intensidade maior do que eu tenho feito. Cada dia, para a gente crescer. E deixa eu te dizer, quero dar uns exemplos aqui. Exemplos de pessoas, né, que na Bíblia, que prosperou por obedecer à palavra. Primeiro exemplo que eu quero dar aqui é de Isaac. Gênesis 26, versículo 12 e 13 diz o seguinte, pode projetar aí, querido. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Aí tem um processo aqui. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Veja bem, qual era o contexto naquela época? Havia uma crise, havia fome na terra. Se eu não me engano, Isaac estava em Gerar. E aí o que aconteceu? Ele pegou e a lógica de toda pessoa é: no Egito tem comida, eu vou para o Egito. E Deus chegou para ele e falou: não fica aqui. Só que quando Deus falou para ele ficar, ele resolveu obedecer. Deus não falou eu vou te abençoar. Deus não falou para ele que ele ia ficar rico. Deus não falou que ele ia prosperar. Deus não falou que ele ia ficar riquíssimo. Deus falou para ele ficar. E ele obedeceu. E porque obedeceu, o processo aconteceu. Veja o que diz o processo. Tem 3 fases nesse processo. Primeira coisa, ele enriqueceu-se. Depois de enriquecer, ele prosperou. E depois ele ficou o quê? Riquíssimo. Que é diferente de ser rico, é diferente de prosperar, que é o plus. Entende por quê? Porque decidiu obedecer. Mas Deus só falou para ele. Deus não tinha feito essas promessas. Fica aqui que esse ano você vai ver. Deus falou isso não. Do mesmo jeito que Deus faz comigo e com você. E comigo e com você ainda tem promessas. Como eu disse, acho que foi na terça-feira, você continua com a decisão. Obedecer a decisão sua. Deus nunca vai tomar decisão por você. Deus nunca vai te obrigar. É eu que preciso escolher. Amém? Então, veja bem, prosperar não é ver mudança no cenário à nossa volta, mas é estar alinhado com o plano e propósito de Deus para nós. Amém? É quando nós tomamos a posição e percebemos que o Senhor vai nos abençoar. Lembra de José do Egito, querido? Escravo na casa de Potifar. Já tinha sido vendido pelos irmãos, jogado na cisterna. E depois ele foi colocado ali, comprado por Potifar. Na casa de Potifar,
a mulher do patrão dele colocou os olhos dele, depois de cantar ele muitas vezes, e ele chega para ela e fala: olha, eu não vou fazer isso não, porque meu patrão é bom. Olha, eu não vou fazer isso não, porque eu acho que é errado. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Vai lá para você ver. Como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Isso fala o quê? Firme fundamento na prática da palavra. Alguém que está guardando a aliança dele com Deus. Prática da palavra. Prática da palavra. E aí o que foi, meu? O que aconteceu com José? No primeiro momento, analisando a situação, só a situação, o momento, não deu certo, porque depois ela caluniou ele, ela mentiu para ele, e ele foi para a cadeia e ficou um tempo lá na cadeia. Mas depois o que acontece? Deus tira ele da cadeia e coloca ele como primeiro-ministro de toda a região do Egito. José não sabia que isso ia acontecer, mas ele praticou a palavra. Ele não foi só um ouvinte, ele foi praticante da palavra. A gente vê também um outro exemplo bastante conhecido que nós falamos, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia um decreto. Tem muita gente que fala: não vou para a igreja por causa do decreto. Lá tinha o decreto do rei, do imperador, e tinha o decreto de Deus. Qual que era o decreto do imperador? Vou tocar os instrumentos e todo mundo vai adorar a minha estátua, e quem não adorar vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Mas também havia o decreto de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não servirás e não adorarás imagem de escultura. E eles resolveram ficar com a palavra, eles resolveram praticar a palavra. E o que a Bíblia diz, querido? Que eles foram jogados. Eles poderiam ter morto, mas Deus escolheu livrá-los, tirou de lá. E quando a gente lê o texto, querido, a gente vai ver o seguinte: que Deus fez com que eles prosperassem na província da Babilônia. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam nem que ia ficar vivo, mas o firme fundamento da palavra levou eles para o sucesso. Veio o rio, no caso veio a tempestade, no caso a tempestade de fogo, mas Deus estava com eles, obedecendo a palavra. Firme fundamento, prática da palavra. A gente vê também o próprio Daniel. Decreto daqueles ardilosos também: ninguém pode fazer oração a não ser o rei. E assim Daniel, que orava 3 vezes por dia, subiu na parte na parte de cima da sua casa, no terraço, lá no 2º andar, abriu as janelas, como ele sempre fazia, não mudou rotina. Se ajoelhou voltado para Jerusalém e fez oração. Ah, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: sempre que Deus te prospera, vai ter uns invejosos. Não tem jeito. Deus vai abençoar a gente, mas sempre vem perseguição junto, já viu? É ou não é? E Deus vai te abençoar, Deus vai te multiplicar 100 vezes mais, mas no finalzinho está escrito: com perseguição. Deus mandou aquilo lá para a gente não esquecer quem nós somos. Gente, nós precisamos depender dele. Sempre que Deus abençoa a gente, tem uns invejosos. E os invejosos que tinham inveja de Daniel falavam: o Senhor falou que quem orasse a outro Deus tinha que ter jogado na cova dos leões. O rei gostava de Daniel, tentou fazer de tudo, mas por causa da lei teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas aí, querido, Deus escolheu guardar Daniel. E em Daniel 2,48 diz o seguinte: então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Querido, veja bem, ele resolveu obedecer, e Deus o fez um sucesso, um vencedor. Aleluia. Algumas pessoas falam que lá em Hebreus 5,8, se não me engano, fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E é verdade. Mas parou por aí? Não parou. Olha o que diz aqui Filipenses, capítulo 2, do versículo 7 e 8. Diz assim: antes a si mesmo, falando de Jesus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu. Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, horas antes de ser crucificado, ele chega diante de Deus e fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O máximo que Deus fez foi mandar um anjo para confortar o coração dele. Mas aí, queridos, olha só o resultado da obediência de Jesus. Agora, a partir do versículo 9 ao 11, diz o seguinte: porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há razão para nos enganar, não há razão para ser apenas ouvinte. Vale a pena, e Deus espera que eu e você, nós nos tornemos o que? Praticante da palavra. Último versículo que eu quero ler, Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora eu e você, escravos do pecado, contudo viestes, eu e você, a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Não há outra forma de ser abençoado, não há outra forma de ser plenamente, de viver plenamente, sabe, o propósito de Deus, é obedecendo de coração a palavra de Deus, que nós recebemos, que foi acolhida por mim e por você, com mansidão em nosso coração, para praticarmos. Então nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos prosperar em tudo. Quero convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos, de preferência não se movimente. Como você está construindo a sua casa? Como você está construindo a sua casa? Responde aí para Deus. Olha, eu estou me enganando, eu sou só um ouvinte. Você pode mudar isso agora. Você pode mudar isso agora, orando e renovando a sua aliança com Deus. Renovar a aliança com Deus implica em praticar a palavra, em guardar a sua aliança com Deus. Fale com Ele aí. Ele está aqui na expectativa de ouvir o que você vai falar. Ele está aqui na expectativa da decisão que é só você que pode tomar. É só você que pode tomar. Ele orienta para te dar o fim e o futuro, uma esperança e um futuro. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Mas a decisão é você que toma. Fale com Deus agora. Pai Deus, em nome de Jesus, eu oro por mim, mas oro também pelos meus irmãos. É o Senhor quem faz tudo em nós, Pai. Deus amado, agora ler a palavra e praticar, é o Senhor que nos ajuda, é o Teu Espírito Santo, que nos ajuda a partir de uma nossa decisão, uma decisão pessoal minha e dos meus irmãos, Pai. Deus, vem, Senhor, na vida de cada um agora, Pai, e ajude-os de maneira poderosa. Agora, primeiro a decidir e depois a praticar a palavra, a obedecer a Tua palavra. Ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu nome com o favor do Senhor na vida deles, para que nós possamos louvar e exaltar o Teu nome ao ver o sucesso de cada um deles, para que nós podemos exaltar e glorificar o Senhor e ver as pessoas, ó Deus, dando graças a Deus, porque eles são bem-aventurados, porque praticam a palavra.
quando vemos a tempestade bater na vida deles, na casa deles, não vai poder destruir, porque eles têm firme fundamento no Senhor, porque eles praticam a palavra do Senhor, Pai. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, declare. Ainda que a figueira não, O Senhor está com você. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus forte e poderoso. É Ele que te sustenta. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe a decisão que você tomou hoje. Que Deus guarde a sua semana. Que Deus abençoe o seu emprego. Que Deus te supra poderosamente. Que o milagre de Deus, que o favor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus.